Você em algum momento da vida já teve atitudes que vão na direção contrária aos seus interesses, seja por meio de palavra, omissões ou procrastinação? Todo mundo é suscetível a eventualmente prática da autossabotagem. Tem pesquisa científica que afirma que a autossabotagem é um hábito do ser humano. Nós, muitas vezes, inconscientemente, começamos a pensar que não somos capazes de desenvolvermos comportamentos que deixam nosso plano apenas no mundo das ideias. A autossabotagem pode acontecer de forma consciente ou inconsciente, e na maioria das vezes ela é inconsciente, porque grande parte das nossas ações diárias também são. Existem pesquisas que mostram que o nosso cérebro age em modo automático entre 90% e 95% do nosso tempo. E a nossa forma de agir, de pensar, está automatizada. E o nosso cérebro acaba criando esses padrões de pensamento e de comportamento para diversas situações e estímulos. Por isso, vem comigo que eu vou te explicar como você está auto-sabotando a sua carreira de crescer. Vamos lá? Olá, pessoas maravilhindas de Deus, sejam muito bem-vindos ao nosso programa Acorda a Sua Carreira. Aqui eu discuto as estratégias de como transformar a sua carreira, saindo da estagnação com clareza e confiança. Eu sou a Miriam Rioli e o tema de hoje é autossabotagem. Não acredito que eu seja capaz de ter uma carreira de sucesso. Isso mexe, não é? Muito se fala em autossabotagem, considerada uma das principais inimigas dos profissionais e empresários e das pessoas. Ela dificulta o encontro que é tão desejado, o sucesso, ou pelo menos com a realização de objetivos pessoais e profissionais. Embora seja um comportamento extremamente angustiante, para quem pratica é muito comum e difícil de ser contornado. Então, entenda que todos nós passamos por isso, mas atenção, pois quando manifestada de modo generalizado, a necessidade de autossabotar pode afetar esferas da vida que vão além do profissional, como o relacionamento e a vida social. E aí, cabecinhas lindas devem estar pensando: mas Miriam, o que é a autossabotagem? E é isso que eu vou te explicar. Então, o que é a autossabotagem? A autossabotagem, ela acontece ativamente ou inconscientemente. Nós trabalhamos para nos atrapalhar. Ou seja, o mecanismo autossabotador, ele funciona mais ou menos assim. Você possui um objetivo? Você possui um sonho que deseja muito realizar? Mas quando se depara com a possibilidade de chegar mais perto disso, não consegue aproveitá-la ou deixa para lá? Em vez disso, você toma o caminho contrário e encontra dificuldades para tornar sua trajetória ainda mais complicada? Pois bem, isso é autossabotagem. A postura autossabotadora causa muita frustração no nosso dia a dia. Ainda assim, existem muitos motivos que levam as pessoas a praticarem autossabotagem, seja sempre ou ocasionalmente, seja consciente ou inconsciente. A maioria delas está associada à falta de confiança em si mesmo. Grande parte das pessoas não tem consciência de que estão se autossabotando. E é isso a inconsciência de autossabotar. Eles atribuem seus fracassos a fatores externos, jogando a responsabilidade para terceiro ou para a circunstância dos acontecimentos, ou acreditam que simplesmente são incompetentes e não fazem nada de direito. Aqui então eu peço atenção, gente, pois não saber a origem da autossabotagem, da sua autossabotagem, é prejudicial, porque acaba com a autoestima das pessoas e acaba com a sua autoestima. E aí você deve estar pensando assim: então, Miriam, por que nós nos autossabotamos se é algo muito ruim para nós? E aí eu tenho que entender que a autossabotagem tem origem nas nossas emoções, sentimentos e crenças negativas. E por conta disso pode ser desafiador encontrar a motivação para esse comportamento. A busca pode revelar verdades que são desgostosas para nós,
nossas escolhas, as nossas vidas, as quais são difíceis de aceitar. Então, descobrir o porquê de você estar constantemente se auto-sabotando, no entanto, vai te ajudar o quê? A combater esse comportamento e resolver os conflitos pessoais que trazem esse sofrimento para suas outras áreas da vida. Então vamos entender as razões mais comuns para a autossabotagem? Até mesmo para te ajudar a entender a sua, você precisa entender a sua. A primeira é a falta de autoestima, né? A falta de autoestima, ela é muito caracterizada por uma série de sentimentos e opiniões negativas em relação a si mesmo. Quando não gostamos de nós mesmos, nós não conseguimos alcançar os nossos objetivos, seja lá quais forem. O amor próprio é uma peça fundamental para o seu sucesso. Pense bem, se você diz a si mesmo constantemente que você não é inteligente, esforçado, talentoso, acaba agindo exatamente desse jeito. O seu cérebro entende que as suas palavras são reais. Então, como é possível se portar de outra maneira se você não acredita ser a verdadeira? Entendeu? A verdade é que vai contrapor. A maneira como falamos conosco e como nós nos enxergamos, a forma como nos apresentamos ao mundo, diz muito sobre você. Quando você tem autoestima baixa, toma decisões para prevenir o alcance dos seus objetivos e o desenvolvimento do seu potencial máximo. A autossabotagem no relacionamento, por exemplo, pode ter te impedido de viver uma felicidade no amor. E aí, a segunda causa é o medo do sucesso. Quando colocamos muito de nós mesmos em alguma coisa, seja sentimentos, expectativas, horas de dedicação e esforço, o nosso sucesso pode se tornar um fator de estresse. Pessoas com falta de autoestima normalmente sentem esse medo. Afinal, o que vai acontecer quando você chegar lá? E se você não acredita em você, quem mais vai acreditar? Então, quando se está no topo, as responsabilidades, gente, multiplicam. À medida que você vai crescendo, vai multiplicando. Recebemos mais atenção e passamos a ser alvo de mais expectativas. Então, quanto maior o crescimento da sua carreira, mais expectativa vai ter. Então, para algumas pessoas, esse comprometimento é assustador. E se elas não corresponderem ao que é esperado? E se elas acabarem decepcionando quem acreditou nelas? Assim, a busca buscam se auto-sabotar para limitar o sucesso, por causa desse medo. Além da autoestima baixa, o medo do sucesso está associado à ansiedade. A pessoa ansiosa não se permite aproveitar o presente por temer que o futuro ali está reservando. Então, o desejo pelo controle é a terceira coisa. Há quem se sinta mais confortável e seguro quando está no controle das situações, ou pelo menos que acredita que está. Então, qualquer ameaça à ordem pré-estabelecida por eles é capaz de desestruturá-lo emocionalmente. Por isso, o que acontece com essas pessoas? Elas podem se auto-sabotar para controlar o quê? Os resultados dos seus esforços. É mais fácil se preparar para o fracasso quando se está ativamente tentando encontrá-lo. Entendeu como que é? Então você consegue se acostumar com a premissa de que tudo na sua vida deu errado. E aí administrar a frustração, a raiva, a tristeza com uma antecedência, porque realmente já está aqui imposto. E aí, desse modo, esse sofrimento emocional pode ter fracassado e pode ser reduzido. Essa postura evidencia uma dificuldade de lidar com a sua frustração. Você precisa trabalhar isso. Embora você não sofra as consequências emocionais de ter fracassado, certamente você sofrerá com o fato de estar sempre um passo atrás dos demais, justamente numa comparação e não ter dado tudo de si. A quarta questão é o medo do fracasso. Cuidado com esse medo. Assim como algumas pessoas temem o sucesso, há quem tenha medo de fracassar. O problema é que esse medo, gente, acaba aumentando as possibilidades do quê? Do próprio fracasso, porque a pessoa não age para aquilo que ela quer. Então isso acontece porque a pessoa tenta ao máximo evitar o fracasso, se recusando até aprender com ele. A pessoa não analisa os seus erros para identificar o que pode ser diferente no futuro, fazer de diferente, chegando à mesma conclusão e às vezes até abandona. E aí, quando você tem um fracasso, raramente você se esforça para conseguir outra coisa, porque você tem tanto medo de fracassar que você não age. A ideia de colocar tudo em si
em um projeto e fracassar é tão angustiante que você prefere o quê? Nem tentar. Então é mais fácil e agradável para o nosso ego explicar que você falhou por X razões do que assumir que deu tudo de si e mesmo assim não atingiu os resultados esperados. Mas o quanto você aprendeu com isso? O próximo passo do coisa é a transferência da responsabilidade. Quando a gente coloca na nossa cabeça que vamos falhar em alguma coisa, nós criamos justificativas para tentar transferir essa responsabilidade de nós mesmos e nos sentirmos melhor. E a gente coloca no outro a responsabilidade. Por exemplo, você diz a si mesmo que não importa o que você faça, não conseguirá passar naquela entrevista de emprego que tanto deseja. Então você já imagina isso. Isso se deve ao fato de você ser inexperiente, de precisar estudar mais, ter mais contatos úteis para ajudá-lo, entre outras ações. Você já analisou a situação por um ponto de vista pessimista e disse a si mesmo que vai falhar? Então pode culpar as circunstâncias da situação aos outros indivíduos e não a si mesmo de não ter feito o seu melhor. Então, quais são os tipos mais comuns de autossabotagem? Eu já te expliquei aqui. A autossabotagem pode manifestar, gente, de diferentes maneiras e você precisa reconhecer a sua. Isso é fundamental. Por quê? Porque senão você vai ter negação. A negação é um tipo de autossabotagem muito comum no qual o indivíduo nega os seus desejos para evitar o quê? O fracasso. O que você tem negado aí hoje? Lá no fundo, né? O que quer ter de bom relacionamento? Eu sei que você quer ser promovido, você quer realizar um sonho, mas se seu pensamento está a todo momento negando esse sentimento, negando que você é capaz e merecedor de tudo isso, você não vai conquistar o que você tanto almeja. Então você vive um conflito dentro de si mesmo e a sua mente vai te sabotar por meio da negação. E aí vem a procrastinação. Gente, é a famosa entre os sabotadores, que é o quê? É a mais comum autossabotagem. E o que é a procrastinação? Eu deixar para amanhã o que eu deveria fazer hoje. E acontece quando a gente vai adiando, prolongando, né, uma situação que a gente sabe que a gente precisa cumprir. É o famoso deixa para a última hora. Eu gosto da adrenalina, do corre-corre. Será que isso é verdade? A tarefa, se ela não sair bem feita, ou não for aquilo que você esperava, seu cérebro vai entender que só não ficou bem feito porque foi feito de última hora. Então é uma forma de colocar a culpa em alguma outra coisa e não em você por ter dado errado. Gente, você precisa entender sobre a autorresponsabilidade. A sensação de bem-estar proporcionada pela procrastinação é apenas imediata, ou seja, enquanto você não está produzindo, está assistindo, sei lá, um vídeo que gosta ou nas redes sociais, seja lá como se você se procrastina, você não vai ter prazer ali momentâneo. Mas quando o prazo vai apertando, vai gerar ansiedade, nervosismo e a sensação de culpa. E aí vem um terrível sentimento, que é da vitimização. No processo de vitimização, as pessoas assumem um papel passivo em frente à sua própria vida. Você se torna passageiro da sua vida. Você não assume responsabilidade das coisas e a projeta em outras pessoas. Então tudo que acontece de ruim na sua vida ou no trabalho é culpa dos outros. A vitimização é um tipo de autossabotagem na qual há imaturidade e desequilíbrio emocional para lidar com os problemas da sua vida. E aí você precisa buscar ajuda profissional para isso. O vitimizador pode conquistar favores, simpatias e até a pena de outras pessoas, mas à medida que esse papel se repete, pode afetar a forma com que a pessoa é compreendida pelos outros, porque o tempo todo está ali de vítima. Você precisa ser o motorista da sua vida. E isso acontece porque ela é vista como muitas vezes oportunistas, medo de agir. E aí, gente, o conselho é, se der medo, vai com medo mesmo. Não, mas isso não é válido para o autossabotador. O medo provém de uma sensação de insegurança e faz parte daquilo que nós somos.
Só que o que acontece? Apesar de ser um mecanismo necessário para essa adaptação que nós temos no mundo em que vivemos, o medo pode atrapalhar o quê? Os nossos sonhos e a conquista daquilo que nós queremos para a nossa vida. E aí, nesse tipo de autossabotagem, o que acontece? A pessoa deixa de fazer determinadas atividades para poder gerar melhoria na vida por medo de arriscar e fracassar. E a vitimização é o caso das pessoas que encontram meios para justificar os seus sofrimentos a fim de obter essa gratificação em troca. E aí vira um grande problema, sabe por quê? Porque além disso tudo vem a inconstância. Por quê? Uma pessoa autossabotadora, ela tem o hábito de não concluir aquilo que começa. Então ela se protege não só do fracasso, mas também da consequência do sucesso. E como que ela faz isso, Miriam? Como que eu sei que eu estou praticando essa autossabotagem? Se você tem falhado múltiplas vezes em diferentes momentos da sua vida pela mesma causa raiz, ou na trajetória da sua transformação da sua carreira, ou para alcançar um objetivo, tire um momento para você refletir com sinceridade sobre o porquê de tantas dificuldades. Uma vez que você conseguir determinar quais sentimentos estão por trás dessa sensação de estagnação em sua vida, você conseguirá combater a necessidade de autossabotagem. Isso somente você pode fazer por você. Você pode fazer algumas perguntas que eu vou deixar aqui para você para te ajudar. E eu já usei elas, gente, várias vezes na minha vida. Então, são coisas que eu utilizei e apliquei na minha vida que eu trago para você. E eu continuo usando. E aí o editor vai deixar para você. Primeira eu estou evitando as minhas responsabilidades? Seja sincero. Eu estou priorizando a gratificação momentânea no lugar do esforço pessoal e da disciplina para ter um resultado futuro? Eu estou verdadeiramente focado em pensamentos autodepreciativos? Eu estou sempre procrastinando? Ou ainda, eu não estou priorizando o autocuidado? Se você não cuidar de você, quem vai cuidar? Outra questão, eu fico ansioso diante das possibilidades de ter sucesso ou de fracassar? Eu não tenho obtido resultados satisfatórios ou positivos há meses? Eu tenho uma opinião negativa sobre mim mesmo? O que você sente olhando no espelho? Eu mereço ser feliz? Essa dói. Eu acredito que não mereço o que possuo hoje? Se você respondeu a maioria dos questionamentos de forma negativa, é bem provável que você esteja se auto-sabotando sem perceber. E Miriam, existe tratamento para essa autossabotagem, uma vez que eu já identifiquei que eu estou fazendo isso? Gente, o autoconhecimento, ele é crucial para anular, diminuir esses sintomas da autossabotagem. Nem sempre é fácil praticá-lo sozinho. Sendo assim, o meu conselho é você contar com uma ajuda profissional. Eu fiz isso, pois geralmente a autossabotagem pode estar relacionada a traumas do passado. E aí o profissional que é especialista em te ajudar nisso é o psicólogo e o terapeuta, que irá te auxiliar não só na descoberta da causa, mas também em meios para tratar essas crenças que te limitam. E aí esse acompanhamento com sessões de psicoterapia podem ser eficazes como tratamento, e foi o que me ajudou, E após isso, momentâneo, eu fiz uma mentoria. Miriam, eu não tô entendendo isso. E eu vou te explicar o conflito entre o consciente e o inconsciente na sua cabeça. Vamos lá. Você se lembra da sua infância? Na infância, gente, os nossos pais nos advertiam de diversas maneiras, assim como os nossos professores. Eles ensinavam valores, estabeleceram regras que estão na sua mente até hoje. Uma das clássicas é aquela que diz para você não falar com as pessoas estranhas. E a sua mente, então, foi programada para você não falar com os estranhos. Então, cada vez que você conhece uma nova pessoa, tende a sentir o quê? Ameaçada. E aí o problema realmente é o outro. Ou ele está dentro do seu inconsciente. E aí vem o conflito entre o consciente e o inconsciente, que também acontece no campo das mudanças. O desafio em si é encorajador. Afinal, quem não deseja dar uma guinada na vida para uma situação melhor? Enquanto uma parte do nosso cérebro nos encoraja e diz, vai lá, a outra fala, cuidado! E aí você fica naquele constante dilema. E aí as pessoas, gente, para superar esse medo inicial, se atiram em novas
experiências, mas diante das primeiras dificuldades, elas se sentem incapazes de lidar com as novidades. E aí percebem a presença dessa parte do nosso inconsciente que diz para tomarmos cuidados com uma mudança de atitude. E é isso que você precisa entender. Então, o cultivo de um sentimento que a gente tem que é chamado de covardia. O que é isso? Cada vez que você desconfia da sua capacidade de superar os seus obstáculos, você cultiva o sentimento da covardia. Ele é tão poderoso e influente em nossa mente que é capaz de bloquear as emoções e paralisar a nós mesmos. Isso leva o medo de ser maior que a força de mudar. E é por isso que, enquanto nos iludimos com soluções irreais e alimentamos a resistência, ao rever os erros e aprender com eles, nós continuaremos bloqueados, completamente sem ação. E sabe qual é a consequência disso, gente? A preguiça e o orgulho. Essa dupla consistente em grandes expressões de autossabotagem, ou seja, do nosso medo de mudar. Miriam, então qual é a solução imediata para os meus problemas? Para a solução dos meus problemas, para eu crescer na minha carreira? Olha, diante de um problema, você não tem o desejo de resolvê-lo em um estalar de dedos. Acredite, todos nós somos assim. Só que isso é autoilusão, que é um tipo de jogo que a nossa mente estabelece para buscar uma solução imediatista para um problema, um conflito ou uma situação de medo. E o modo que ela encontrou para adaptar essa situação dolorosa. Então, quando nós nos iludimos, tudo parece ser perfeito. E aí o tempo passa a ser um dos nossos maiores aliados. Porque a gente deixa o tempo resolve tudo. Então, diante de uma pilha de contas para pagar, o problema para resolver, o que a gente pensa? Com o tempo tudo vai resolver. E não, gente, não vai. Essa é uma solução imediata para os seus problemas, é uma tremenda armadilha. Acredite, somente quando você passar a ter consciência dos seus erros é que você vai deixar de ser vítima deles. Outro problema que eu sei que você enfrenta é o excesso de teoria e pouca prática, que dá obesidade cerebral. Nós vivemos em um tempo onde todo mundo quer ser livre, viajar bastante, encarar a vida com mais leveza, ter tempo para a família e os amigos. Parece que todo mundo resolveu ter o mesmo sonho. Mas na prática, gente, sabe o que acontece? Poucos realizam isso. Miriam, tem um problema em sonhar? Não. Errado é viver uma ilusão e se auto-sabotar para que isso não aconteça. Por quê? Por que você tem que entender? Você quer viajar bastante? Trabalhe, se organize financeiramente para isso. Você quer levar uma vida mais saudável? Gente, adote postura que vai te levar a isso, né? Como reeducação alimentar, atividade física. Você quer ter tempo para sua família e amigos? Mude a sua rotina. Inclusive da procrastinação. Você quer alcançar o sucesso? Vença o medo que está na sua mente. O sucesso, você é merecedor. Então, sim, a autossabotagem, gente, é uma grande aniquiladora de sonhos e objetivos da vida de qualquer pessoa. Por mais engajada que você esteja, para que dê certo, basta ter um pensamento pessimista para que tudo seja o que? Destruído. Então, entenda e haja para isso. Encare os seus medos, encare esse medo de dar certo, de vez. Na próxima vez que você identificar um pensamento que vai te colocar para baixo, em uma situação de desvalorização, aproveita e anota. São eles que vão revelar a sua autoimagem que você tem e que são os verdadeiros responsáveis por certos comportamentos que você faz repetidamente, que vai caracterizar a autossabotagem. Então, quando você tem diante de si a autoimagem que gera sentimentos ruins, encontra também a oportunidade do quê? De se livrar deles. É o momento perfeito para você purificar os seus pensamentos e ter uma imagem real de si mesmo. Você é merecedor, mas você que precisa acreditar nisso e fazer por isso. Então a oportunidade vem por meio do autoconhecimento, que permita que você extraia todas as informações essenciais ao seu aperfeiçoamento pessoal e profissional. Então, por meio do autoconhecimento, você vai conhecer os seus pontos fortes, aqueles pontos que precisam ser trabalhados, precisam ser melhorados, que vai ficar com evidência. E isso significa que você vai ter força para encará-los. O autoconhecimento ajuda a gente a vencer o medo de dar certo e alcançar o sucesso. Trata-se de um processo de conhecimento muito importante que tem o poder de atuar no inconsciente e trazer à tona todas as questões fundamentais que direcionam suas ações
sem que você perceba. Então, algumas dicas para auxiliar a sua autoestima e mantê-las em altas, que são: conheça a si mesmo. Não se compare com os outros, a não ser com você mesmo na versão de outro. Evite pensamentos negativos sobre você. Pratique atividades que te façam bem, nas quais você é bom. Procure uma ajuda de um profissional. Isso é fundamental. Então, tudo isso que eu te falei aqui são dicas ótimas, mas não substituem em nada aquela questão de você acreditar e agir para isso. Se a autossabotagem está prejudicando a sua vida, o seu trabalho, as suas relações, é preciso de ajuda para quebrar esse ciclo. Muitas vezes, por si só, não conseguimos identificar causas e gatilhos e hábitos que nos prejudicam no dia a dia. Portanto, gente, nesse vídeo eu te ensinei o que é autossabotagem, como ela influencia em nossas relações, na nossa carreira, vida social, profissional e amorosa. A autossabotagem não é necessariamente uma escolha consciente, mas um reflexo das situações que vivemos no passado ou de medo que temos em relação ao futuro. Então é preciso trabalhar esse inconsciente, e por isso que os tipos de autossabotagem podem variar, mas o objetivo é sempre o mesmo. A autossabotagem é atrapalhar a si mesmo na conquista dos seus sonhos e desejos. Então chegou o momento de você superar os seus obstáculos, vencer os seus medos de dar certo e alcançar o sucesso que você almeja. Mas para isso acontecer, você precisa agir em prol disso. Então a autossabotagem vai acabar com seus sonhos, com o crescimento de você transformar a sua carreira por falta de ação. Mira, então como que eu venço ela? Agindo para que isso aconteça. Então é preciso essa consciência, é preciso conhecimento da onde eu causo autossabotagem na minha vida, de como eu me enxergo, porque tem duas verdades que são verdadeiras e parece assim até redundante, é isso mesmo. Se você acredita que você é capaz, você é capaz. Se você não acredita que você não é capaz, né? Não, também se torna uma verdade. Então a verdade é aquela que está dentro da sua mente, aquela que você realmente está agindo. Então eu preciso agir para. Eu preciso não só acreditar. Eu não estou falando aqui só da positividade, eu acredito e tudo vai acontecer. Não é assim, gente. É acreditar e agir. É acreditar e fazer aquilo que precisa ser feito, mesmo quando você não quer. E eu sei que vai ter momento que você não vai querer fazer. Eu sei, porque eu já passei e eu passo por esse processo. O tempo todo eu estou em autoconhecimento. Mira, autoconhecimento não é uma fase, vou lá e pronto, acabou, não? Gente, é contínuo. Eu brinco que é assim, é como se fosse algo profundo. E aí você vê a ponta. E você fala, nossa, que legal. E aí você vai aprofundando, e você fala, como que não me contaram isso? E aí você aprofunda mais e fala, nossa, como que eu sou foda, como que eu dou conta de fazer isso tudo? E aí você aprofunda mais e fala, meu Deus do céu, eu sou capaz de fazer algo que nem eu nunca imaginei que seria. E aí você vai aprofundando e cada vez mais você vai tendo a lógica daquilo que eu falo, daquilo que eu ensino, que é justamente aquilo que eu aprendi, apliquei e que vai trazendo resultado e que é maravilhoso. Só que só é maravilhoso você permitir agir para isso. Então assim, se eu pudesse hoje, a Miriam de 40 anos, conversar com a Miriam de 30, a Miriam de 30 ia duvidar de tudo aquilo que a Miriam de 40 conseguiu conquistar. Por quê? Porque a Miriam de 30 era negativa, a Miriam de 30 se sabotava muito, a Miriam de 30 tinha uma autoestima extremamente baixa, a Miriam de 30 tinha crenças e mais crenças que eu chamo das perebas, limitantes, assim, enraizadas. A Miriam de 30 tinha um olhar diferente para a vida, tinha um entendimento diferente da vida, e que hoje, com a Miriam de 40, eu olho para trás e falo, obrigado por eu ter passado por tudo que eu passei. Sabe, até aquelas porradas que a vida nos dá, que você vira e fala assim, meu Deus, me ajuda, por que disso tudo? É o que faz você chegar onde você está e você crescer. Agora você precisa se permitir e aprender
e aprender muitas vezes a olhar para fora de si mesmo e falar: o que nessa situação eu preciso aprender? E é isso que eu faço o tempo todo. Às vezes acontece algo que eu falo: gente, o que eu preciso aprender com isso? Vamos lá, Deus, me ilumina. E eu vou buscando. E é isso que você precisa fazer. Compreendeu? Então aproveita para curtir, compartilhar e compartilhar com todo mundo para a gente fazer a corrente do bem crescer cada vez mais, atingir mais pessoas e ajudar mais pessoas. É esse meu papel aqui, eu conto com você. Vamos com tudo, seja e faça a sua diferença, e até um próximo vídeo.